Um bom dia, meus amigos e minhas amigas. Sexta-feira, 6 de setembro de 2024. Muito agitada, notícias pelo Brasil, e nós estamos trazendo algumas a vocês. Vamos dar só os tops principais. Imaginem amanhã, 7 de setembro, aquela convocação do ex-presidente Jair Bolsonaro lá na Paulista, às 14 horas, vai ser muito agitado. Mas, se vocês acham que a transferência de 50 presos acontecido ontem de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, que eram homens que estavam presos lá naquele estado e foram trazidos para o Rio Grande porque os mandados, eles tinham mandados em aberto aqui no nosso Rio Grande do Sul. Já estamos com uma crise imensa de questão de população carcerária. Com certeza 50 presos, se não esses outros, vão receber tornozeleira eletrônica e vão ser postos no regime semiaberto, ou seja, no convívio conosco. Mas se vocês acham essa transferência grande, imaginem lá no Rio de Janeiro, 1.063 presos foram transferidos na manhã de hoje, porque foram descobertos um túnel numa penitenciária e esses homens eram todos do Comando Vermelho. E agora transferência deles. Mas isso que é uma grande quantidade. Mas situação ruim está agora para o presidente Lula. Antes ele disse que qualquer acusação contra um de seus ministros seria sumariamente retirado do seu governo. Mas já aconteceram situações de acusações graves com mais de um ministro e nenhuma providência ele tomou. Mas agora o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, teve acusação de assédio sexual. E um deles pela ministra Arielle Franco. Eu acredito, e tem mais mulheres, né, nessa acusação. Eu acredito que agora ele vai ter que tomar uma providência, senão a sua imagem vai ficar mais denegrida ainda. Também temos a notícia de que um deputado está questionando na justiça a medalha concedida, o mérito pela saúde concedida por Lula a Janja. Mas somente um deputado tomou essa iniciativa? Os outros não acharam nada de errado nisso? Infelizmente, temos notícias ruins para informar a vocês da crise do desemprego no nosso país. A Volkswagen reafirma o fechamento de fábricas sob protesto de 21 mil funcionários em reunião. Na Venezuela, a situação do Nicolás Maduro não é nada boa. Os Estados Unidos tentam isolar o Maduro, que busca apoio na Rússia e na China. Aquela decisão de tirar do desfile do 7 de setembro o MST e também o MTST, talvez por pressão das Forças Armadas, porque as críticas foram muito grandes de que os generais teriam que bater continência àquele pessoal que é invasores de terra na cidade e no campo. A desculpa que foi dada é logística, que impediu a participação deles. A política impera na justiça, impera em todo lugar. A prisão da Deolane, aquela muito amiga, amicíssima do presidente Lula e da Janja, e ela até declarou que foi apreendido também um jatinho que seria do Gustavo Lima. Mas ele foi ouvido e explicou que ele havia vendido o jato o ano passado para o dono da sua empresa e que os documentos estavam sendo regularizados. Mas eles tentam puxar Gustavo Lima, bolsonarista, para este problema. Agora, o Metrópolis botou o dono da Vaidebet, que é a empresa que está envolvida nesse caso aí, alvo da polícia, estava em iate de Gustavo Lima. Eles tentam puxar. A política impera em todo lugar, não se enganem. E a imprensa marrom faz muita força para isso. Como é normal, com certeza repercute no mundo todo, e agora já
uma agência dos Estados Unidos critica a Anatel por suspensão do X e pede uma reunião. Segundo o comissário norte-americano, decisões de Moraes são censura e ações da agência reguladora abalam a confiança. É a confiança no mundo todo. São decisões tomadas aqui que abalam o Brasil com a visão do mundo exterior. Um pouco do futebol também. O Juventude jogou com o Cuiabá. É um dos que estão lá na lanterna, mas lá no fim da tabela. Mas não deixa de ser um mau resultado. É 1 ponto ganho fora de casa, pois esse brasileiro está muito igual. Ganha uma partida e passa por 3, 4 lugares. Juventude fazendo força e para continuar com a boa fase do Brasileirão. A primeira-dama, a Janja, posta imagem na imprensa consolando a ministra Aniele Franco após denúncias de assédio sexual em que ela seria uma das vítimas do ministro Silvio Almeida, embora ele negue. Mais uma vez, culpa da imprensa. Uma jornalista ficou assustada com a declaração do Estevão sobre Neymar. Ele disse assim: ele é um exemplo de quê? Ele é a joia do Palmeiras e pode fazer estreia pela seleção principal. Os jornalistas idolatram essas pessoas e por isso que eles valem uma fortuna e às vezes não jogam tudo isso. Eu acredito que o Neymar, mesmo lesionado, se entrar em campo, vai produzir muito mais do que ele. Mais uma vez, uma notícia ruim. Quando aumenta e bateu recordes a arrecadação em impostos, aumentou a dívida pública em mais de 1 trilhão do Brasil, agora vem essa nova notícia para nós. Conta de luz. Projeções apontam um aumento de 5,6% em 2024. Lembrando a vocês que foi reativada uma embaixada da Coreia do Norte aqui no Brasil. E agora nós temos esta notícia. A execução de 30 funcionários na Coreia do Norte. A imprensa internacional repercute a ordem de Kim Jong-un após 4.000 mortes numa enchente na província ao noroeste do país. Execução sumária. E mais uma vez, Venezuela. Segundo o G1, foragido, o Edmundo Gonzalez manda uma carta ao Ministério Público e diz que não se apresenta porque processo não tem fundamento legal. E ele sabe que será preso imediatamente. É aquele que o mundo todo aprova como o novo presidente eleito da Venezuela. A OAB de Goiás entrou com uma petição para a punição de policiais militares. Uma advogada quase foi atropelada por uma viatura da Polícia Militar e foi presa após reclamar do incidente. Imaginem de que maneira ela se portou e a reclamação que ela fez desses policiais militares. Diante das declarações do Javier Milei, o presidente da Argentina, sobre o banimento do X no Brasil e dizendo que isso seria uma censura, o presidente Lula se manifestou e disse que considera declarações de Milei sobre a suspensão do X no Brasil inaceitáveis. Se serve de consolo, não sei, mas a Deolane Bezerra está numa cela reservada e em uma penitenciária exemplo. São detalhes onde ela está presa. No futebol gaúcho, o Grêmio, segundo Alberto Guerra, já definiu um substituto de Renato Gaúcho no Grêmio para 2025 e já tem um favorito, porque já anunciaram que o Renato Gaúcho deve ir para o Cruzeiro de Minas. Pelo menos até esse final de ano, parece que ainda fica como treinador do Grêmio. Como as queimadas aqui no Brasil não valem mais a pena, não dá ibope, porque está quase sem controle as queimadas, aquela ativista que todo mundo perguntava onde estava ela, a Greta Thunberg, ela foi presa lá na Dinamarca. Ela participava de uma manifestação contra a guerra na faixa de Gaza na Universidade de
Copenhague, ela vai aonde dá ibope. Em Porto Alegre foi promulgada a lei que obriga bares e restaurantes a disponibilizar cardápios impressos aos clientes. Também no Rio Grande do Sul, um professor de uma universidade federal gaúcha foi condenado por assédio sexual contra estudante. Você, que é apostador da Mega Sena, ela pode pagar 33 milhões já nessa sexta-feira. A Anatel informa ao Supremo Tribunal Federal que a Starlink cumpriu a decisão de bloquear a rede social X ou X no Brasil. Cristiano Ronaldo, aquele grande atleta do mundo, aos 39 anos, ele faz história e alcança 900 gols em sua carreira. O filho de Joe Biden se declara culpado por evasão fiscal. Aquele influenciador, o Nego Di, foi denunciado por estelionato, lavagem de dinheiro e uso de documento falso. Segundo um estudo, o preço médio da cesta básica no Rio Grande do Sul ficou 4% mais barato em comparação a junho, que foi o pior mês após as enchentes. Esses números que eles publicam, a gente não nota. Também em Porto Alegre, o desfile de 7 de setembro terá mais de 4 mil pessoas e 200 viaturas. O feriado também não deve impactar o número de ônibus, voos e no trânsito para sair de Porto Alegre. Com destaque para a reconstrução do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite e o Pimenta participarão do desfile de 7 de setembro, mas lá em Brasília. O ainda ministro Silvio Almeida, pelo menos em casa, ele está bem. Sobre as acusações de assédio, a esposa dele diz que as acusações são absurdas e injustas. E para terminar as notícias de hoje, nessa sexta-feira gelada no Rio Grande do Sul, o dono da Esportes da Sorte se entrega à polícia em Pernambuco. As notícias estão aí. Os comentários, esses são de vocês. Eu espero que vocês, além de curtirem, deem sua opinião e se inscrevam no canal de Pepe Severo no YouTube, pois temos edições diárias e notícias iguais a essas e muitos outros assuntos, todos importantes do Brasil e do mundo para o nosso dia a dia.